Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu quero estar trazendo uma história maravilhosa que vai incentivar você a alavancar a sua vida e abrir a sua mente para você ir muito mais além. Você que está me ouvindo nesta noite, ou durante o dia, ou durante a tarde, esta palavra vai te motivar e ver a capacidade que você tem de ir muito mais além daquilo que você imagina. Antes de você ouvir, se inscreve no canal, dê um like, ativa o sininho para mais notificações dos vídeos a qual eu for postar. Havia o mestre junto com o seu discípulo, e quando este mestre estava andando com o seu discípulo, ele avistou uma casa lá de longe e ele estava muito cansado da viagem a qual ele estava andando junto com o seu discípulo. Então o mestre convoca o seu discípulo para ir até aquela casa. E quando ele chega naquela casa, ele viu que a situação era difícil naquele lugar. Viu que as crianças estavam magrinhas, mal vestidas, e aquele homem que junto com a sua esposa estava sentado naquela casa, via que se passava uma crise financeira e muita dificuldade. E quando ele vai se apresentar, o mestre junto com o seu discípulo, o mestre pergunta por que ele está passando por aquela situação, e o homem disse que o único sustento que ele conseguia manter a sua família de pé é aquela vaca que estava no meio do pasto. E logo o mestre olhou com o seu discípulo e viu que aquela vaca era magra, via que aquela vaca não ia muito longe, mas ele disse assim, o dono daquela casa: aquela vaca ali, ela é o nosso sustento, é a única coisa que nós temos para trazer alimento dentro de casa. Ele disse também que aquela vaca, ele pega o leite daquela vaca, faz também o queijo e vai na cidade mais próxima e ali troca com outros alimentos, e ele também come aquele queijo, bebe aquele leite. Era o único sustento que aquela família podia adquirir. E aquela vaca magra, o mestre olhou, pegou o seu discípulo e foi embora. Mas ele andou mais ou menos uns 500 metros e disse para o seu discípulo: olha, pega aquela vaca, empurra ela numa ribanceira, aí ela vai morrer. E o seu discípulo, com o olho arregalado, disse: mas por que fazer tanta maldade para aquela família que é o único sustento? Só que o mestre, ele teve a visão lá na frente, disse que aquela vaquinha estava atrapalhando aquela família prosperar ou crescer. Então, o seu discípulo, sem entender, ele vai e pega aquela vaquinha e empurra ela naquela ribanceira, e aquela vaquinha, ela rola, cai lá embaixo e morre. E aí, passou-se algum tempo, o seu mestre morreu. O discípulo que era discípulo virou mestre, e ele foi o seu mestre, e ele se amadureceu, e ele lembrou daquela cena, e ele não pôde entender o que aconteceu com aquela família. Então ele vai até naquele lugar para ver se a família estava lá naquele lugar. E a hora que ele chega lá, tinha uma mansão muito grande, com os carros bonitos na garagem, tinha homens bem formosos. E quando ele chega, ele falou: não é possível que aquela casinha pobrezinha, e aquelas crianças bem magrinhas, e aquele homem bem sofrido, mal vestido junto com a sua esposa, será que eles morreram? Ele ficou pensando se aconteceu alguma coisa de ruim com aquela família.
Então ele vai e resolve apertar a campainha e ver aonde foi parar aquelas pessoas. E ali saiu um homem bem vestido e ali começou a conversar com ele o que ele queria. Ele disse: alguns anos atrás eu tinha vindo aqui com meu mestre fazer uma visita, e logo aquele homem reconheceu aquele moço que conversou alguns anos atrás. Ele disse: sou eu. E de repente, quando ele olha atrás dele, vindo uma mulher sorrindo para ele, bem vestida, era a esposa dele e os seus filhos, bem formoso, bem cuidado, bem tratado também. E ele olhou e disse: como foi possível que tudo isso aconteceu na sua vida? Você deu a volta por cima. Ele disse assim: aconteceu alguns anos atrás que a minha vaca caiu numa ribanceira e ela morreu. E aí eu pude entender o valor que eu tinha e começamos a plantar a terra, as coisas na terra, e aí começou a produzir e nós fomos comprando mais terra, fomos investindo e hoje estou aqui. Mas aí o mestre disse assim: mas você então cresceu na vida porque a vaquinha teve que morrer? É mais ou menos isso que ele quis dizer, que a vaquinha, se ele tivesse a vaquinha viva até hoje, ele estava naquela miséria. Aquele homem não pôde nem compreender o que foi aquele moço que empurrou a sua vaquinha na ribanceira, e tudo isso que ele foi ver que ele estava perdendo seu tempo com aquela vaquinha, que ele tinha um valor, tinha um talento nas suas mãos, que ele pôde plantar, e ali ele deu sustento para sua família. Talvez você que me ouve através dessa história, e você às vezes acha que você não tem capacidade de dar a volta por cima. Aquele homem, a vaquinha precisou morrer para aquele homem acordar para a vida e sair aonde ele estava acomodado, porque ele estava com sua confiança naquela vaquinha. Mas aconteceu que aquela vaquinha morreu, e quando aquela vaquinha morreu, houve uma viravolta na vida daquela família. Então, nas nossas vidas, para algo acontecer, nós devemos empurrar a vaca na ribanceira, ou alguma coisa que te prende, que às vezes você tem medo de querer ir muito mais além. Nós devemos matar alguma coisa da nossa vida que nos prende, que nos coloca limite. Achamos que às vezes nós não temos capacidade e nós não vamos conseguir, mas é desta forma. É tempo de nós pegarmos a vaquinha e jogar na ribanceira de tudo isso que você ouviu. Nós devemos tomar atitudes que às vezes para o mundo e para as pessoas é loucura, e vimos o quão capaz que nós somos através dessa história daquele mestre sábio que teve a visão lá na frente o que poderia acontecer, de jogar a vaquinha e ele ser um homem próspero. Seja como este homem, este mestre teve a visão, não o agora, mas o que está lá na frente. Pega essa vaquinha, joga na ribanceira, porque eu sei que você tem capacidade de ir muito mais